Se você costuma trabalhar com Excel e já se deparou ou está se deparando neste momento com o erro div 0 em alguma fórmula aí nas suas planilhas, mas você não sabe como solucioná-lo, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes situações na qual esse erro costuma ocorrer no Excel e como você pode solucioná-lo em cada caso. Bom, para começar, a boa notícia é que o erro div 0 é um dos erros de fórmulas mais simples de se resolver, já que ele ocorre quando se tenta dividir um valor por zero ou por um valor inexistente. Dito isso, agora vamos conferir diferentes exemplos de ocorrência desse erro e também a solução para cada caso. Então, neste primeiro exemplo, observe que eu tenho aqui na coluna A os valores 10 e 0. E aí, se eu realizar aqui uma divisão de 10 por 0, o Excel vai retornar o erro div 0. E aqui a solução é bem simples, basta verificar se a fórmula está dividindo algum valor por zero ou se existe alguma referência de célula que contenha o valor zero, ou ainda se a fórmula está fazendo divisão por um resultado de outra fórmula que retorna zero. Agora, neste segundo exemplo, observe que eu tenho uma tabela com as vendas de alguns produtos. Então eu tenho aqui a quantidade e o preço total. E aqui na coluna D eu quero calcular o valor unitário do produto. E para fazer isso, basta dividir o preço total pela quantidade. Mas observe que quando eu arrasto a fórmula para as demais células da coluna, eu vou ter aqui o erro div 0 em duas ocasiões. Na primeira ocorrência é porque a quantidade do produto é zero. Já na segunda ocorrência, o Excel retornou o div 0, pois a quantidade do produto está em branco. Então aqui temos duas soluções. A primeira é simplesmente verificar os valores das quantidades. Então, onde está zero ou em branco, basta preencher pelas respectivas quantidades válidas. Uma outra solução é utilizar a função C junto com a função OU para verificar se a célula da quantidade é igual a zero ou se está em branco. Então, nesse caso, a fórmula ficará igual C, abre parênteses, insiro aqui a função OU, abre parênteses novamente. Então, se a quantidade for igual a vazio, ponto e vírgula, ou se a quantidade for igual a zero, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula, e retorno aqui para a função C. Então, se um desses critérios for verdadeiro, então eu quero que o Excel retorne zero, ponto e vírgula. Caso contrário, se nenhum desses critérios for verdadeiro, então eu faço a divisão do total pela quantidade. Para finalizar, eu fecho parênteses, teclo Enter e arrasto aqui a fórmula para as demais células da coluna. Então observe que onde a função retornava o erro div 0, eu substituí por zero. Você também pode adaptar essa fórmula para mostrar uma mensagem personalizada, informando, por exemplo, que a quantidade é insuficiente. Eu vou deixar aí na tela o exemplo de como ficaria a fórmula neste caso. Um terceiro cenário onde o erro div 0 pode ocorrer é quando você tenta utilizar uma fórmula em um intervalo que já contém o erro div 0. Para melhor compreensão, observe neste exemplo que eu tenho uma coluna com os participantes e suas respectivas pontuações. E aqui abaixo eu preciso obter a soma de todas as pontuações. Desse modo, quando eu utilizo aqui a função soma, o Excel retorna o erro div 0, pois aqui na célula B3 eu já tenho a ocorrência desse erro. Então, nesse caso, você pode corrigir primeiro a fórmula que está retornando o primeiro erro div 0 e, consequentemente, você terá o resultado correto da soma. Ou então, você pode usar aqui a função cerro antes da função soma e criar uma mensagem personalizada para ser exibida em caso de erro. Então, eu posso inserir, por exemplo, a mensagem: verifique as pontuações. Dessa maneira. Caso contrário, se a função não retornar erros, então o resultado da soma será exibido. Bom, e um quarto cenário para a ocorrência do erro div 0 é quando se utiliza a função média C, porém a função não consegue identificar o critério para realizar o cálculo. Então observe neste exemplo que eu tenho aqui turma 1, turma 2, turma 1, turma 2 e as suas respectivas notas. E aqui do lado, note que eu estou usando a função média C para eu calcular a média de acordo com a turma que está aqui na coluna D. Porém, aqui na última linha o Excel retornou o erro div 0,
pois ele está tentando calcular a média da turma 3, porém ela não foi listada aqui na coluna A. Então, para resolver isso, eu posso verificar manualmente a fórmula e incluir a turma 3 no cálculo da média, se for o caso. Ou então eu posso utilizar aqui a função serro no início da fórmula. Então, em caso de erro, eu posso exibir, por exemplo, a mensagem turma não encontrada, dessa maneira. E aí eu aplico aqui a fórmula para as demais células da coluna. Bom, então essas são as diferentes causas do erro div0. Como você pode observar, trata-se de um erro bastante simples de se solucionar, e nesse caso, basta verificar se as fórmulas estão fazendo divisão por zero ou por valores inexistentes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!